Olá, meus amigos, voltamos aí novamente, continuando aí as nossas explicações, Meu nome é professor Silvio Soares, como vocês já sabem, iremos trabalhar aí um outro ponto crucial, Uma matéria tão importante para a primeira fase da OAB, que é Ética Geral e Profissional. E hoje separamos aí para falarmos um pouquinho sobre a figura do advogado empregado, galera. Isso é importante, é um tema que passa e vira também, a primeira fase está nos cobrando e eu sinto muitas vezes uma pequena dificuldade de alguns alunos em responder essas questões. Então fiquem bastante atentos, fiquem espertos para que vocês não caiam em nenhuma pegadinha e esta é a nossa missão aqui, fazer com que vocês gabaritem essas 8 questões. Vamos lá, pessoal? Aqui no nosso quadrinho de hoje eu trouxe alguns pontos importantes para que vocês não se esqueçam no estudo de vocês quanto ao tema advogado empregado. O primeiro deles, pessoal, é observarmos o seguinte: fazer análise do artigo 18 ao 21 do Estatuto da OAB e os artigos 11 a 14 do Regulamento Geral da Ordem. São artigos importantíssimos que trabalham diretamente com a figura do advogado empregado. Beleza, pessoal? Aqui nós trouxemos alguns pontos base que eu peço para que vocês fiquem bastante atentos. Advogado empregado, galera, como o próprio nome já diz, é empregado, ele presta serviço para o empregador. É isso mesmo. Então notem que aqui, pessoal, nós temos, uma vinculação empregatícia. Nós temos uma previsão regulamentada pelo Estatuto da OAB, mas que também utilizamos, pessoal, a CLT. A CLT está vinculada à figura do advogado empregado. Então a Justiça do Trabalho torna-se competente, para dirimir futuros conflitos existentes, entre a figura do empregado e do empregador, e deste empregado chamado advogado, tá? Então isso é importante. Temos regulamentação própria que é o Estatuto da OAB, mas previsão também regulamentada. Provavelmente a Carrie irá falar um pouquinho disso com vocês, nas características inerentes aí à CLT, onde advogado empregado tranquilamente poderá postular junto à Justiça do Trabalho para reivindicar alguns direitos e verbas indenizatórias que ele possui pela nossa legislação. Bacana? É importante nós falarmos, pessoal, que o advogado empregado, ele possui subordinação. Só que notem, mesmo possuindo subordinação, mesmo tendo, pessoal, um poder hierárquico atribuído sobre ele, nós temos um temor reverencial, nós temos alguém ali que determina ordens a você. Então eu tenho um patrão, eu tenho um chefe, mas lembre-se que aqui a figura do advogado empregado, existe algumas excepcionalidades, que mesmo existindo subordinação, o advogado empregado ele não perde isenção técnica e independência profissional. Nós até falamos um pouquinho sobre isso, pessoal, que no estudo da deontologia forense, que é o estudo do dever jurídico, nós temos o acompanhamento de princípios. E lá nós temos um princípio chamado princípio da independência técnica profissional. Ou seja, mesmo havendo subordinação, o advogado empregado sempre deverá atuar da melhor forma possível dentro do processo no qual foi transmitido poderes a ele. Então notem, tudo bem, eu cumpro ordens, mas mesmo sendo subordinado, mesmo sendo empregado, eu não perco a minha independência técnica, eu não perco a minha isenção sobre o processo que eu encontro atuando, tá? Então, mesmo tendo subordinação, lembre-se, irei atuar da melhor forma possível. Porque às vezes acontece, pessoal, a gente até brinca, mas cai uma questão lá. Você é advogado empregado da Sociedade de Advogados X. O seu chefe chamou na sala dele e pediu para que você apresentasse uma defesa em processo X. E ele pediu para que essa defesa fosse apresentada com um detalhe X, Y e Z, pacificados pelo artigo tal, pela lei tal, conforme ele quer. Você fazendo uma pesquisa maior, observa que aqueles detalhes que seu chefe pediu para que você desenvolvesse naquela defesa não era compatível, era totalmente diferente e iria prejudicar o cliente, que contratou aquela sociedade no qual você estava responsável pelo processo. Então notem, seu chefe mandou, você tem subordinação, mas você deve cumprir com o que ele determinou em relação ao processo? Não, galera. Em regra, se cai questões como essa, fiquem bastante atentos. A subordinação existe, mas ao mesmo tempo não retira de você a independência e isenção técnica profissional. Bacana? Este ponto é importantíssimo.
Outro ponto que eu gosto sempre de relatar aos meus alunos, relação de emprego versus patrocínio, dignidade e prerrogativas. Por que eu trago esses pontos, galera? Primeiro, quando eu falo em contratação, vínculo empregatício, galera, cumpre todas as características do nosso estatuto e da CLT, sem problema algum. Agora notem, aqui é importante nós observarmos, pessoal, a circunstância de atuarmos no processo conforme a sociedade que nos contratou e não em interesses particulares dos nossos patrões. Então eu até coloquei lá também, ó, a não obrigatoriedade de causas de interesse pessoal do empregador. Então eu tenho minha relação de emprego, o meu vínculo, né, existente, certo, pessoal? Mas lembre-se, sempre terei, né, o princípio da dignidade na prestação dos meus serviços, no cumprimento do meu trabalho e o cumprimento das prerrogativas que é inerente ao advogado. Então existe subordinação, mas a subordinação ela deve ser limitada. A partir do momento que ela atinge as nossas prerrogativas, quebra-se essa subordinação, né, pessoal? Podendo aí ter a Justiça do Trabalho, até mesmo para reivindicar, quem sabe, aí, futuramente danos morais, né, assédios atribuídos por parte do nosso empregador. Então, notem, como questões já foram cobradas em diversidade de provas passadas, eu peço que vocês fiquem atentos. Nós, advogados empregados, não temos a obrigação em atuar em causas particulares, causas pessoais do nosso empregador. Então, se quer alguma questão lá falando que o seu chefe pediu para que você produzisse a sua defesa, né, lá no processo de divórcio dele. Falou, fulano, vem aqui, você vai fazer a minha defesa do divórcio que eu estou, né, contra a minha ex-esposa. Você é obrigado? Não, porque isso não faz parte do seu contrato, galera, tá? Professor, mas como que eu posso fazer essa defesa? O correto seria que o seu patrão, o seu chefe, lhe pagasse a parte para a produção daquele trabalho. Então, sempre que cai alguma questão assim, fiquem esperto. O advogado empregado não tem a obrigatoriedade em causa de interesse particular do seu empregador, do seu chefe. Beleza? Outro ponto importante também que nós sempre falamos aqui, galera, e eu peço para que vocês fiquem bastante atentos. Desculpe. O advogado empregado, galera, como ele tem o seu vínculo empregatício, né, cumpre-se aí com a assinatura da sua carteira de trabalho, seu contrato de trabalho lindo e maravilhoso, deve-se também cumprir um período de horas trabalhadas. Isso é importante porque já caiu em diversas provas. Quando eu falo em advogado empregado, notem que a regra estabelecida pela nossa legislação é que o advogado empregado ele deve trabalhar 4 horas diárias. Regrinha. 4 horas diárias, 20 horas semanais, tá? Então, professor, caiu lá na prova. Qual que é o período de trabalho do advogado empregado? 4 horas diárias. Pô, professor, é muito pouco, dificilmente na prática você vê um escritório ele contratando para trabalhar 4 horas, não é verdade? Só que notem, a própria lei estabeleceu uma excepcionalidade. 4 horas diárias é a regra, trazendo a possibilidade do advogado empregado ser contratado em dedicação exclusiva. A dedicação exclusiva ela se estende em até 8 horas diárias, dando um total de 40 horas semanais. Olha que legal. Então, na prova da OAB, o que você deve guardar, galera? 4 horas diárias, 20 horas semanais, salvo dedicação exclusiva. Que ela pode ser feita, né, por um acordo coletivo, né, pessoal, sem problema algum, ou uma convenção coletiva sem problema algum, tá? Então, notem, dedicação exclusiva pode atingir 8 horas diárias, 40 horas semanais. Regra, 4 horas diárias, 20 horas semanais, tá? Então eu brinco com meu aluno que ele grava da seguinte forma, 4 ou 8, tá? 4 regra, 8 exceção. Acordo ou convenção, né, pessoal, coletiva, posso ter a dedicação exclusiva. É importante notar, pessoal, que quando nós falamos em dedicação exclusiva regra, é em relação ao período de trabalho. Então nada impede que eu possa ter uma ação fora daquela sociedade que me contratou, tá? Desde que não traga nenhum tipo de conflito ou prejuízo para a sociedade. Bacana? Então fiquem bastante atentos. Então nós falamos em, né, dedicação exclusiva quanto ao período de trabalho, que é de 8 horas, estendendo aí, pessoal, né, nas suas 40 horas semanais. Beleza? Aqui também, pessoal, quando nós falamos em período de trabalho, que é importante para você que, se Deus quiser, né, após o exame 31, pode ser o futuro advogado empregado de uma grande sociedade, eu falo também o que? Do mais importante, que é
a grana, o seu salário. Como que irá funcionar, professor? O advogado empregado possui piso salarial, galera. A regra estabelecida por lei é que este piso salarial ele deverá ser determinado por sentença normativa, acordo ou convenção coletiva. Olha que massa. O piso salarial do advogado empregado será atribuído por acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa. Ah, professor, mas eu já observei que existem alguns estados que já possuem lei própria. Aí, bacana. O estado que possui lei própria, né, que regulamenta o piso salarial do advogado empregado, é esta que será utilizada. Um exemplo, estado de Mato Grosso, nós temos uma lei estadual hoje que regulamenta o piso salarial do advogado. Então, beleza, esta lei que aplica-se hoje no estado de Mato Grosso para o piso do advogado empregado, seja nas 4 horas diárias, né, que é a regra, ou na dedicação exclusiva que atinge 8 horas diárias. Beleza? Professor, não fala nada nisso na minha prova, não fala de lei, não fala de nada. Então, o que eu vou cumprir? O que está estabelecido no estatuto. O piso salarial será regulamentado por sentença normativa, acordo ou convenção coletiva, tá, pessoal? Então é sempre bom nós guardarmos essas características para que vocês não venham a errar no dia da prova, beleza? Dando continuidade, o advogado também, empregado, galera, ele possui, né, direito a verbas, ele tem alguns direitos hoje estabelecidos pelo nosso Estatuto da OAB, como as horas extras, pessoal. É bastante importante notarmos que o advogado ele tem sim direito a horas extras, né? E como que isso funciona? As horas extras do advogado empregado, pessoal, ela será computada em 100% sobre a hora normal, tá? Então, horas extras do advogado empregado sempre serão computadas em 100% sobre o valor da hora normal. É importante notarmos aqui, pessoal, que algumas pegadinhas também podem ser cobradas. O advogado empregado pode reivindicar suas verbas, certo? Sempre que demonstrar que ele se encontre à disposição da sociedade que lhe contratou, tá? Então, por exemplo, professor, não hoje pode-se constar que só terá direito a essas verbas o advogado que se encontrar dentro do escritório. Esqueça, pessoal, é pegadinha de OAB. Se o advogado demonstrar na questão que ele se encontra à disposição do escritório para a prestação de determinado serviço, dentro ou fora deste, todas as verbas e cálculos serão referenciados para que ele possa receber. E ainda levando em conta que os gastos de deslocamento e transporte e alimentação é por conta do empregador, tá? Então fiquem bastante atentos. Então o advogado poderá reivindicar estando dentro do escritório ou fora, desde que demonstre que se encontre à disposição da sociedade ou escritório que veio ali contratar, beleza? Então as horas extras, 100% sobre o valor da hora normal. E ainda o advogado empregado terá acesso, pessoal, ao adicional noturno, né? Lembre-se que o período noturno para o advogado empregado, ele dará-se início às 20 horas de um dia e ele findará nas 5 horas do dia seguinte. Então, ele inicia às 20 horas do dia, né, pessoal? Ou seja, às 8 da noite, e ele vai findar às 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, inicia às 20 horas de um dia e finaliza às 5 horas da manhã do dia seguinte. E o período noturno, o adicional noturno, que nós atribuímos ao advogado empregado, ele tem um cálculo em 25% sobre a hora normal. Então, notem, hora extra, galera, é maior, é 100%. Adicional noturno, 25%. Então, adicional é menor. E o noturno é das 8 da noite ou 20 horas de um dia às 5 da manhã do dia seguinte. Bacana? Então, não esqueçam isso. Fixem, pelo amor de Deus, para que não esqueçam. Outro ponto importante também, pessoal, do nosso estudo sobre advogado empregado que eu trouxe, foi o artigo 21 em seu parágrafo e o artigo 24, parágrafo 3º, que nós tivemos aí a sua revogação pela ADI 1194/4. Por que são importantes esses dois artigos? O primeiro, galera, o artigo 21, ele fala o quê, né? Que no momento que o advogado empregado estiver representando o seu empregador ou pessoa por este representada, ele terá direito que aos honorários sucumbenciais. Beleza. O parágrafo único, ele traz aí uma aberturazinha, falando o seguinte,
que os honorários de sucumbência, eles poderão ser o quê, pessoal, né? Acordados entre o empregador e o advogado empregado, desde que haja previsão expressa em contrato. Já o artigo 24, eu peço para que vocês fiquem atentos, porque o parágrafo 3º nós tivemos, né, pessoal, a sua revogação. Em que sentido, professor? A ADI 1194/4 revogou esse pequeno artigo que falava que nós não poderíamos ter nenhuma cláusula retirando o poder de o advogado ter a sua integralização dos honorários de sucumbência. Então, o que dizia? Que não poderia nós fazermos um contrato, eu, o advogado, junto com o meu cliente, tirando o direito da minha participação, da minha retirada dos honorários de sucumbência. Ou você fala, não, o honorário de sucumbência é do advogado que venceu a causa, onde a parte contrária que perdeu, né, paga esse advogado, né? Então, o advogado vencedor recebe a sucumbência da parte perdedora. Então, tá lá. Então, começou esse conflito. Então, notem que houve a revogação desse parágrafo no seguinte sentido. Hoje, pessoal, nada impede que exista um contrato firmado entre cliente e advogado e que haja interferência dentre estes nos honorários de sucumbência. Então, uma coisa que na realidade era integralizada ao advogado, nós tivemos o que, pessoal, né? Uma quebra do seu critério absoluto para uma circunstância relativa. Então, se nós hoje tivermos previsão expressa em contrato nesse sentido, nada impede aí, né, pessoal, que seja acordado essas sucumbências que era diretamente atribuída ao advogado. Beleza? Então, são outros dois pontos importantes. Então, o que eu quero que você grave? Regra, advogado e empregado está atuando pelo seu empregador ou por pessoa a ele, né, dada a representação. Lembre-se, galera, ele terá direito aos honorários de sucumbência, tranquilo e pacífico. Parágrafo único, fiquem espertos. A sociedade que lhe contratou ou o escritório que lhe contratou terá a possibilidade, o quê, pessoal? De acordar essas sucumbências que vocês poderão receber. Então, eu sou advogado empregado, eu posso receber os honorários de sucumbência? Você poderá sim receber, que é um direito seu, mas ele pode ser acordado em percentuais, conforme o artigo 21, parágrafo único. Então, a sociedade que te contratou pode o quê, pessoal? Participar também da sucumbência, desde que haja previsão expressa em contrato. Então fiquem bastante atentos a esses dois artigos para que vocês não caiam em alguma pegadinha aí na primeira fase da OAB. Beleza, galera? Então esses são os pontos cruciais sobre advogado empregado. Eu tenho certeza que com essas características, pessoal, é praticamente impossível, é muito difícil que vocês não acertem questões relacionadas ao tema. Então ficamos por aqui hoje, agradeço a participação de vocês. Qualquer dúvida que tiverem, galera, quiserem nos seguir lá no Instagram, @ProfSilvioSoares, quiserem seguir no YouTube, né, o @Professor Silvio Soares, que a gente terá o prazer de estar respondendo as suas perguntas lá também, ou aqui juntamente ao projeto OAB Online. Obrigado novamente pela paciência de cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um abraço.